Para fechar, então, para fechar a semana, né, a gente tem uma última aula dentro dessa parte de metodologias ágeis, de gestão Lean, de XP, de outros que a gente citou. A gente tem o Scrum, tá, como um dos mais conhecidos. É, e a ideia é a gente ver um pouco sobre ele aqui, conceito, história, características, quais são seus papéis, quais são seus artefatos, quais são seus eventos, tá? No final tem uma figura que a gente vai tentar discorrer mais sobre ela, falar um pouco mais, para que a gente possa sair daqui com um entendimento horizontal aqui é, desse framework que é bastante difundido no nosso meio de desenvolvimento de software, tá bem, pessoal? Então, o que é o Scrum na prática, né? Então, é um framework de gerenciamento de projetos, né? Então, é basicamente um conjunto de técnicas e processos ou processos de gerenciamento não linear de projetos em equipe, ou seja, não é uma coisa limitada, regrada, 100% exclusiva. Então, vai basicamente da organização ao desenvolvimento ágil de produtos complexos e adaptativos. É utilizado em aproximadamente 60% dos projetos de software, né, projetos ágeis no mundo, e não serve somente para o desenvolvimento de software, né, é utilizado aí para outras áreas e outras áreas de conhecimento, outras aplicações. Então ele não é linear, como eu falei nesse slide anterior, porque ele basicamente pode empregar vários outros processos, técnicas, ferramentas, abordagens, práticas. Existem diversas certificações aí, mundo afora, de Scrum Islands, enfim, de várias fontes para aprimoramento e capacitação. Também quem quer seguir nessa área, ele não descreve de forma regrada o que é que você deve fazer em cada situação. Ele se permite livre para que você possa definir como vai preferir trabalhar e o que é que vai utilizar. Então, os trabalhos complexos, basicamente, é impossível a gente dizer o que é que vai ocorrer naquele trabalho. E há uma tendência e é um fomento, né, para adaptação contínua e acréscimo de técnicas e ferramentas dentro do framework Scrum, tá? Então, o Scrum é basicamente uma forma de planejar e gerenciar projetos, trazendo aí autoridade de tomada de decisão a níveis de propriedade de operação e certeza. Isso aí é uma definição do próprio é, de dos proponentes, né, do Scrum, tá? Lá em 2004. Então ele basicamente foi concebido para o gerenciamento de produtos em empresas de fabricação de automóvel. Eles herdam bastante da aula anterior de gestão Lean dos autores Takeuchi e Nonaka, tá? Nessa produção deles, The New Product Development Game, de 86. Ele tem foco em equipes pequenas e multidisciplinares, né, que produziam melhores resultados nos estudos que foram associados, e essas equipes altamente eficazes, elas são associadas diretamente à formação Scrum do rugby. Eu ia colocar uma imagem, acabei não colocando, né, que é aquele pessoal todo reunido, todo abraçado, meio que fazendo ali uma energia. É basicamente no rugby, isso é basicamente para reiniciar o jogo. Então eles ficam lá para disputar a posse da bola, né? Então a ideia a própria ideia disso aí é demonstrar essa energia, sinergia entre as pessoas e as suas interações, também seguindo um pouco do método ágil, dos métodos ágeis. Então esses três autores, é, os dois, é o John e o Jeff, o segundo Jeff, né, esse McKenna, eu não tenho certeza, mas o Sutherland ele participou daquela proposta em 2001, ele participou daquele acordo ágil, né, que a gente viu nessa primeira slide, nesse primeiro material de métodos ágeis. Então ele basicamente participou do momento da criação do manifesto ágil. Eles conceberam, documentaram e implementaram o Scrum na sua empresa, né, que era a Caesar Corporation, em 93, incorporando basicamente os estilos de gerenciamento observados pelos autores lá da indústria automobilística.
E o Schauber e o Sutherland fizeram a primeira apresentação do Scrum em 95. Basicamente descrevia a aplicação do Scrum nos últimos anos por eles, e com isso eles ajudam e ajudaram na disseminação e no suporte do Scrum pelo mundo, tá? Utiliza basicamente conceitos Lean, desenvolvimento iterativo do estudo original, é, daquele projeto, né? E daquele propósito, é prioritariamente para o gerenciamento de projetos de software, mas ele é utilizado para outras coisas, como eu citei. É, ele tem sido utilizado é, com outras abordagens, mas ele fica aberto, como eu falei, ele fica livre para ter outras abordagens como Extreme Programming e outras envolvidas. Na teoria pode ser aplicado em qualquer contexto, né? Qualquer grupo de pessoas que precisam trabalhar juntos com um objetivo comum, desde uma escola até projeto científico, até casamento, enfim. Como métodos ágeis, a ideia é trazer o cliente para próximo e o cliente torna-se parte da equipe de desenvolvimento. Vocês vão perceber que existe um nome para isso, que eles chamam de Product Owner. Os clientes devem estar genuinamente interessados na ideia. Sempre qualquer professor de engenharia de software vai citar que muitos clientes eles até pagam pelo produto, mas não fazem parte do produto ou às vezes nem usam o produto depois de pronto, por uma série de fatores, né? E a ideia do Scrum é você trazer o cliente basicamente genuinamente interessado naquela saída, né, no que vai ser entregue. As entregas são frequentes e intermediárias de funcionalidades 100% desenvolvidas, né? Então a ideia é entregar sempre de forma frequente é, planos frequentes de mitigação de riscos desenvolvidos na equipe. Então qualquer risco ele deve ser monitorado semanalmente. Discussão diária de status da equipe, né? Isso é um evento, vocês vão ver mais para frente, mas basicamente existe uma discussão diária que é chamada de stand-up meeting para ser rápida mesmo e ser em pé. Tem duração, enfim, vocês vão ver daqui a pouco. Então, basicamente, três perguntas são respondidas naquele momento. As perguntas é o que é que eu fiz desde ontem em direção à minha meta, o que é que eu vou fazer amanhã em direção à meta e se tem alguma coisa me impedindo para eu concluir aquela meta ali, tá? Então, o Scrum tem como características também a transparência no planejamento e desenvolvimento. A ideia é que todos os envolvidos participem, colaborem e que essa questão de hierarquia, vocês vão perceber que o Scrum Master, daqui a pouco, ele não é o gerente de projeto, ele pode ser, mas ele não atua. A ideia é que ele atue como um facilitador. Reuniões frequentes com os stakeholders para monitorar o progresso. Os problemas eles não devem ser ignorados. Ninguém vai ser penalizado por identificar um problema, por apontar um problema e reconhecer que aquele tem que ser consertado e feito. É um pouco da coragem lá da gestão Lean. Locais e horas de trabalho devem ser energizadas, né? Então, horas extras não garantem maior produtividade. Então, o Scrum basicamente reforça o interesse em gestão de projetos de software, desafia as ideias convencionais, reduz defeitos e torna o processo mais eficiente, reduzindo o custo de manutenção a longo prazo, no final das contas. É, Dentro das características, né, a gente tem alguns conceitos do Scrum que são bem difundidos também, né? Então, Sprint é a unidade básica de desenvolvimento de Scrum, basicamente é um período de tempo que pode durar entre uma semana e um mês, para que os esforços sejam realizados com relação às atividades, né? é, Todas as atividades que são previstas para a gente concluir aquelas funcionalidades ou o que é que está previsto naquela entrega, tá? Então são ciclos relativamente curtos, permite entrega da parte do sistema, gerando valor para o cliente e permitindo uma avaliação dinâmica do trabalho no decorrer do projeto, né? Então a sprint ela é basicamente precedida por uma reunião de planejamento, tá? Que é conhecida como sprint planning. As tarefas para sprint elas são identificadas com estimativas para cumprir todo o objetivo da sprint e em seguida uma revisão da sprint ou de retrospectiva, onde o progresso, né, de fato é revisto e lições aprendidas são identificadas, né? Então, durante um sprint, por exemplo, um incremento de produto ele é entregue.
Então, cada sprint a gente tem que ter essa entrega, é a tal da entrega frequente, que pode ser com os testes da semana, com a autorização do cliente, ele pode ser revisto e ser consertado na entrega futura. Então, o Product Backlog, vocês vão ver daqui a pouco de forma mais destacada, ele dispõe de um conjunto de funcionalidades. As sprints elas vão ser as atividades, o período de tempo para realizar essas atividades, para desenvolver essas funcionalidades. E a reunião da sprint ou sprint planning vai basicamente definir as atividades daquela sprint com suas respectivas prioridades. E o Product Owner ele informa as equipes dos itens no backlog prioritários, né? Então ele basicamente participa do que é que eu preciso para agora, o que é que eu, cliente, preciso para. Enfim, vocês vão entender melhor esse Product Owner na hora, daqui a alguns slides. Então a equipe estima e registra o tempo e comprometimento para concluir durante a próxima sprint. Então um pouco daquilo de auto-organizável, né? A própria equipe faz a estimativa e registra o que é que vai fazer, o tempo e qual é o comprometimento para concluir aquelas atividades. Então durante a sprint o seu backlog não deve ser alterado. Ele pode ser alterado depois, mas naquele momento deve ser feito o que foi planejado ou ser postergado alguma coisa que não deveria ser implementada. E as equipes devem ser auto-organizadas preferencialmente, isso é uma coisa da proposta original, colocalizadas e com comunicação frequente, né? Então a ideia é que elas estejam no mesmo lugar com a comunicação frequente. Mas hoje a gente já tem uma liberdade muito maior para isso, tá bem?